que a gente tem nas nossas danças que serve hoje, que a gente pode ver nas nossas danças gaúchas? Bom, eu quero caracterizar um pouquinho o minueto. O minueto era uma dança protocolar, de respeito, alcançava-se a mão, de longe, na ponta dos dedos, eram os passinhos, minuet, passinhos curtinhos, né? Começaram ainda surgiu na França, e aí andava para caminhando, namorando. Por quê? Porque não tinha essa vivacidade, porque era os reis que dançavam, né? E o minueto, ele tinha, e a formação dele era hierárquica. O mais antigo vinha vindo, até chegar lá no último, né? Por isso que hoje estamos formando ali. Aí eu quero transportar aqui para o Rio Grande do Sul agora, vou pegar o anu como exemplo para o minueto. Então muitos aqui, quando começou esses concursos, tratavam o anu, aquela primeira parte, como minueto. Mas não era um minueto, nunca foi minueto aqui. Aqui no Rio Grande do Sul foi um desfile exibicionista pelo salão. Um deles também seguia hierarquia, porque tinha hierarquia. Estava na casa de um fazendeiro, de uma pessoa que convidava a sociedade. Naturalmente, ele teria que ser o primeiro. Então ele, o primeiro, dava o lugar para alguém. No resto, então, depois ia entrando. Era só a sociedade. Porque aquelas fazendas eles tiveram que fazer uma sociedade, começaram a se inteirar, para a própria defesa. Porque o OTAN de hoje, para uma própria defesa, se defender, para poder se defender, por causa do ataque dos castelhanos, de outras pessoas, invasões. Né? E também quando precisavam lutar, se reuniam para lutar. Então eles se reuniam, faziam isso. Né? E aqui no Rio Grande do Sul, sempre foi, a cada instância era uma comandância militar, era um quartel militar. O peão que tinha lá era o peão e era soldado. O fazendeiro era o general, era o capitão, que não tinha o título, então o fazendeiro assumia um lado e eles iam junto. E o que o militar faz? A minha pergunta, o que o militar faz nos dias festivos? O que os militares fazem no 7 de setembro? O que eles fazem? Eles desfilam. Então é por isso que tem aquele desfile exibicionista pelo salão. Ou apresentando sua filha, ou a sua namorada, ou a sua esposa, ou ele mesmo. Então é por causa disso aí que muitos não conseguem entender o anu. Outra coisa no anu, aquelas figuras, aquilo são figuras criadas. Olha o fogo, o que era o fogo? Veio lá do milho. Esse negócio que tira espinho, e depois sai irmão, os caras botam a mão na coxa, isso não tem nada a ver, é outra figura completamente diferente. E esse sarremanca representa aquela figura. Uma figura mancada. Uma figura mancada. Sapateio floreado mancada. Não tem nada a ver com isso. Ah, mas ficou doendo que eu tirei o espinho. Não, o espinho era outra coisa. Né? Então é isso aí que a gente tem nas danças, tem que considerar muito, que muitos instrutores não conhecem, não consideram isso, muito professores. E qual que era as danças do povão, assim? Bom, aí começou a surgir na própria Inglaterra, no camponês inglês, as contradanças. Você quer contradança? Eram danças vivas, alegres, descontraídas, que o povo dançava nos dias festivos. E ela surgiu junto com o rilo era rilo escocês, que é o nosso rilo, que é vivo, alegre e descontraída. Então o povo, em contrapartida daquelas danças da corte, ele começou então a dançar as suas próprias danças. Eu vou me divertir. E essa era uma dança intercalada, por exemplo, as contradanças, e das contradanças surgiu a quadrilha, que a quadrilha era a dança de quatro. E depois foi aumentando, é claro, o nome de quadrilha. Tanto é que aqui no Brasil se apreciaram muito a corte, no último baile da corte, foram dançados 29 quadrilhas. 29 quadrilhas, que o povo adorava quadrilha. Então era quadrilha. Por quê? Porque tinha a oportunidade da interação com outras pessoas. Não ficava só ali do seu pai. E aquilo era brincadeira, e brincavam, se divertiam. Então era isso, né? Olha que interessante, as contradanças, a interação. É por isso que nós só dão risada, aquelas risadas que extrapolam. Isso não, o que vale é a interação. Pau de fita, por exemplo. Não sei o que,
não tava, o pessoal estava se inteirando com o pessoal, mas tem que se inteirar mesmo, é uma contradança. E antigamente era assim, não pode, tem que só se olhar, não pode estar falando com outro, mas era uma contradança. E eram danças de rodas, de filas, de roda, né? A contradança é a dança de roda, foi dança de fila primeiro. E todas as danças têm um significado, né? Eu vou passar isso aqui depois pelo significado das formações. Tá. E essas danças, seu Beloni, que nós temos, que os pares enlaçam, como na valsa, da onde vêm essas nossas danças aí? Pois é, essas danças é a valsa, né, que é a dança do pares enlaçados. E ela teve o seu auge, a sua divulgação mesmo, a sua disseminação através da valsa. Diga-se de passagem que a valsa foi proibida por longas décadas, porque era considerado uma dança que não era aceita, por assim dizer, na sociedade. Porque se abraçava? Se abraçava, porque se abraçava, não era aceito. Mas houve um momento, em alguns locais também, né, que houve alguns exageros. Dançavam tão abraçados que o rosto era colado. Tal qual o chamamé argentino? Correntino? Mas o chamamé argentino não é rosto colado, é ombro com ombro. Ah, olha só. Você pode ver, pode cuidar. Às vezes os rostos, né? Não é rosto colado. E por quê? Porque eles curvam sempre. Eles curvam, vocês estão curvados por quê? Porque se eu não me curvar, como é que vão encostar o ombro? Certo? Então, você vê que eles estão curvados sempre, né? Dançando, né? E é simplesmente para se divertir. Falando de chamamé, o chamamé é uma única dança legítima guaranítica. Guaranítica aqui no Rio Grande do Sul, e uma época foi proibido o chamamé nos bailes aqui. Uma pura, com o devido respeito e ignorância histórica dessa situação. Agora não, agora estão aceitando, não, tem que dançar. Não pode dançar chamamé, mas por que não pode? Foi uma dança guaranítica, os guaranis eram do nosso povo. Não era permitido os concursos, né? As ciganas. Como é que é? O chamamé não era permitido, né? Não. Estava no regulamento, né? Há algum tempo atrás, agora já... Agora é permitido. Por exemplo, assim, ó, eu fui no festival, eu levei um grupo para abrimos o festival e fechamos o festival de chamamé em Salsa, na Argentina. Tem vários tipos de chamamé. Tem um chamamé que ele muito pitoresco, eles encostam os ombros, quase desce até o chão, dão uns passos lá, bem lento. E tem os outros mais rios, tem o outro polcado, tem o valsado, no nosso livro nós colocamos alguns desses aí, porque tem vários tipos. A polca, aquela miudinha, né? Aquela. E a outra valsada é mais valsada. Porque acontece o seguinte, quando nós tratamos de tradição, muitos falam assim, mas acontece Brasil, Argentina, Uruguai, era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Porque podem ter origens iguais, mas os costumes são diferentes. Então, os costumes que vai nos dizer. Então, nós temos que atentar, quando a gente vai escrever um livro, vai fazer uma pesquisa, para ver os costumes do povo que eu quero introduzir. Isso aqui, né? Se eu quero ficar só com os argentinos, eu fico lá com eles aí, eu não misturo nada, porque eles não misturam nada nosso aqui. Nós que tínhamos o costume de se misturar. Eu julguei lá no rancho, nos primórdios do rancho, nos concursos de danças dele, a dança de malambo. E tinha nos concursos malambo. E agora não foi indo, foi cortando, o pessoal foi estudando, porque nós temos que entender o seguinte, que dança do povo é dança do povo. O povo que dançar, ele vai lá e dança e não quer saber. Mas o movimento tradicionalista gaúcho, ele normatiza isso. E nós temos que entender também que o folclorista, ele registra o fato. No tempo, ele registrou aquele fato. Eu vi lá no salão, estavam dançando lá um de bota, outros de boina, outros de pé descalço, outros de blusa, outros de vestido. Ele registra aquilo. Mas o tradicionalista define esse fato. No tempo, define esse fato e o fato no tempo.
e ver se aquilo era onde que foi dançado, aquilo, como é que foi, se era uma coisa contemporânea ou não. Por exemplo, se eu já pilcha contemporânea, eu posso usar esse boné, posso usar qualquer boné. Estou aqui, é pro picho atual. Mas agora, quando eu vou para um CTG, vou representar, eu não estou mais representando. Estou com uma pilcha atual, mas ela tem uma norma. Aliás, eu participei da primeira normatização de indumentária do MTG, tem uma norma, que é isso aqui. Então isso nós temos que seguir em conta. Agora, também nós temos que entender que o movimento é dinâmico, mas a tradição não é. O que é dinâmico é o que está se formando agora. É a nossa tradição agora. Essa é a nossa tradição. E o que vai ser tradição? O que a sociedade achar da melhor maneira para o povo. Então, por exemplo, aqui, Horizontina, 3 de Maio, Santa Rosa, região das Fronteiras, você pode ver que não tem muito aqueles grupos de funk, de rock, como tem no Rio de Janeiro. Então aqui nós temos um sistema, lá eles têm outro. Então vai ter várias sociedades intercaladas nisso. Tem o rock, por exemplo, nós temos temos o rock raiz, vamos dizer, né? Mas o mais raiz que tem no Brasil é o pagode. Tem o pagode de raiz e o pagode que estão usando, o pagode universitário. Nós temos o sertanejo raiz. E tem o sertanejo Tem o universitário. sertanejo, que é outras coisas que é contemporâneo. Né? Então são situações assim que nós temos. E a dança de pares enlaçados, lembra-se que ele surgiu na Áustria, né? Ali naquela região da Áustria. E tanto é que quando na Segunda Guerra Mundial, em vez de, quando foram fazer cerimônia para dividir o mundo, tinham ganho a guerra, passaram 100 dias dançando valsa e não decidiram nada, né? Então são essas situações aqui, ó. E cada dança ela tem uma história. Cada dança ela tem uma história. Ela tem um porquê da onde ela surgiu, né? E eu tenho que vocês fizeram 4, 5, 6 danças, eu acho 5 ou 6 danças. 6 danças, né? Nós temos os vídeos, né? Do maçanico, do shot carreirinho, do pezinho, do caranguejo, do shot de 2 damas e o tatu com volta no meio. Então digamos que nós temos um maçanico, um pezinho, um caranguejo, que é uma contradança. Nós temos um tatu com volta no meio, que tem características do fandango, né? Nós temos o caranguejo também, que é contradança. Nós temos o shot carreirinho, que é pares enlaçados. Nós temos que ver um pouquinho sobre o caranguejo. O caranguejo, ele dança, hoje é dançado em qualquer parte do país, lá no norte, principalmente, tem aquelas do caranguejo da maré, aquele negócio e tudo mais, vem lá do norte. Mesma coisa que o shot. O shot também é de lá. Nós temos o shot Bragantino, que é idêntico ao nosso. Só não é aquela coisa reta para frente, reta para cá, não é. Ele é shot. Dança shot, o povo é igual ao nosso. Vai, volta, gira, a mulher gira, vai de novo. É tranquilo. E o caranguejo, ele foi proibido por um tempo. Porque o caranguejo, veja a música. A música é uma música alegre, né? É uma música viva. O caranguejo não é peito, é vivo. E é quando o Paixão escreveu o livro, nas pesquisas dele, ele estava com uma dança moderada, uma dança grave. Mas a música não fechava com isso. Aí pesquisando daqui e dali, chegamos à conclusão que ele era uma contradança. Ele foi proibido por um tempo. O caranguejo chegou um tempo, tornou-se até dança de roda das crianças. O caranguejo. E hoje é muito visto. Bom, aí acontece o seguinte. Aí a sociedade começou a dançar, e daí quando chegou nos escravos, porque os escravos, eles têm um sarandeio, um saracoteio mais, mais sensual um pouco. Isso é natural para eles, né? Eu fui no festival de folclore que eu participei, tinha um grupo africano, eles dançavam da cintura aqui para baixo, e o funk de hoje. A mulher rebolando na frente, é o mesmo funk de hoje, que faz a rebolada da mulher, chegando no homem de costas. É a mesma coisa, dançaram sempre aquelas danças, né?
Então são culturas e para eles é coisa natural, tudo bem. No Rio Grande do Sul já não é. Sim. Lá no Rio de Janeiro já é. Então, então são situações assim. E daí o caranguejo foi proibido. Eu tenho essa causa, uma justificativa por causa disso, por causa da sensualidade, e outros historiadores defendem que por causa que tornou-se dança de roda e os adultos se desinteressaram. Mas eu tenho para mim que o desinteresse não levaria à proibição. O que levaria à proibição era justamente a outra, a sensualidade com que era dançado, não podia ser dançado dentro da sociedade. Então eu defendo a tese que é por causa da sensualidade. Aí depois permitiram a dançar, então veio grave. No começo ela só veio grave, aí tudo comedido, tá? Pode dançar no salão, mas tem que ser tudo comedido, grave, uma dança grave. Não fechou. Então agora você dança, e quem é que está normatizando isso agora? Os concursos. Se não fosse os concursos, ia ver o que está acontecendo no caranguejo, né? Então são essas situações. A outra dança que vocês dançaram é o shot carreirinha, né? Vivo, né? É vivo, alegre, né? E vivo principalmente nas carreirinhas. E ele tem origem alemã e tem um grande fundamento no Kerbis alemão. Que é uma das coreografias que nós representamos com a Nossa Senhora Juvenil, os Kerbis. Pois é. Quando chegaram o povo aqui para colonizar a cidade, tinha festa de Kerb aqui na cidade e a gente tenta representar. É isso aí, né? Vem da cultura alemã, o shot carreirinho. Cultura alemã, shot carreirinho. O shot de duas damas é um shot curioso, uma variante curiosa, que é o homem dança com duas prendas. Também tem origem nos alemães. Nos alemães. Você pode ver essas danças alemãs, os caras dançando com as prendas, rodeando aquele negócio. Então, e é uma variante curiosa porque a gente não enlaça a prenda em nenhum momento como na valsa. Não enlaça. Mas a gente dança de mão, né? Faz giros, as prendas sozinhas. É uma variante curiosa do shot. E aí ela é uma dança alegre. É uma dança alegre, por assim dizer. Pegar para essa interação alegre, ao mesmo tempo pode surgir com namoros, né? Porque está com um com outro, respeitosamente sempre, né? Então é isso. Outra, vocês dançaram o maçarico, também uma contradança viva, alegre, descontraída. Ele tem a corruptela com o pássaro maçarico, que é um pássaro das lagoas. Então quem já viu o maçarico sabe que ele é vivo, né? Então tudo tem um significado de onde surgiu. Da onde surgiu. Outra que vocês dançaram, deixa eu ver aqui, só notei aqui. O tatu com volta no meio, né? O tatu com volta no meio é uma dança híbrida. Uma dança híbrida. Tem um pouco de cada geração. O hibridismo quer dizer um pouco de cada coisa. Tem de pares enlaçados e tem de fandango. Que é a sapateia e a prenda sarandeia. Que é o que vocês dançam. Eu danço de polca, né? Ele foi encontrado junto com a chimarrita balão, são contemporâneos. É por isso que é permitida essa parte, essa variante, ou enlaçado ou assim. Como na valsa, de braços e passos de polca, porque eles dançavam uma polca. Com saltos de polca. Passos de salto de polca. Então é isso. Bom, as formações. Só um pouquinho para as formações. Todas as formações elas têm um significado. Por exemplo, a primeira formação é a serpentina, que é aquele zigue-zague que se faz entre um par e outro, é a serpentina. Bom, mas daí nós temos que entender que existiam as danças xamânicas. O que é as danças xamânicas? As danças que os feiticeiros, por assim dizer, vamos dizer assim, o xamã era um feiticeiro, que na religião ele ia purificando. Ele fazia aquelas danças para purificar o ambiente. E daí essa serpentina que ele ia fazendo com os ramos, com aquelas coisas que ele ia fazendo assim, era para ir purificando individualmente todo mundo, né? Hoje esse ramo representa o leque. Hoje ele tem a representação, conotação do leque. E daí quando aí foi indo, acabou fechando. Formou-se a primeira formação das danças, que é a dança de roda. Formou-se assim. Bom, qual é o significado da dança de roda?
A roda ela tinha um sentido de hermeticidade, ou seja, fechado. Quem estava lá dentro não saía, quem estava aqui fora não entrava. Então o que era? Quem eram essas pessoas que entravam e saíam? Para os espíritos bons que estavam lá dentro não saíssem e os espíritos maus não entrassem. Bom, quando ela está de frente, com a frente voltada para o centro, ela tem um sentido de proteção. Quando ela tem a frente voltada para o exterior, é um sentido de confronto. Bom, isso não quer dizer, daí o balaio, não quer dizer que o balaio é confronto. O balaio são representações, né? Que na verdade seria um confronto, um desafio amoroso ali, aprenda reagindo às ações do peão. Então tem. Mas é um confronto. Não, vamos filosofar sobre isso, né? Eu só comecei a raciocinar assim, depois comecei a fazer filosofia. E na verdade tem esse confronto. Tem uma conotação de confronto. Um confronto de briga, um confronto amoroso. As fileiras. As fileiras, porque elas surgiram com mudança de filas por causa das batalhas. Por exemplo, se eu coloco uma fileira um ao lado do outro, tá? Coluna é um atrás do outro. Se eu coloco uma fileira aqui, daqui eu estou no fundo do palco aqui, coloco uma fileira aqui, com a frente para lá e avanço para lá, isso dá um significado de ataque, de confronto com quem está lá. Então nas danças é o seguinte, quando coloca uma fileira aqui, bordeiro, não preencheu o salão, no início, durante a dança, bordeiro, mas daí cria-se uma expectativa, no espectador. E daí com os movimentos, com o momento ela vai ter que contar uma história e dizer o que tem. E ela tem que preencher a expectativa. Se ela preencher a expectativa, está correto, né? E se ela vai para o fundo do palco, é como fuga. Então são várias situações assim, que quando é em fileiras, toda vez que é em coluna, quer dizer, um atrás do outro, tem um sentido hierárquico. Então são essas questões das formações que às vezes o instrutor, no momento que entender e que os alunos pesquisar, compreenderem isso, eu vou falar de novo sobre o que é compreender. Porque na verdade, não adianta só o instrutor, só o professor compreender. O que o professor faz? Ele professa, ele sabe, ele ensina. Mas ele ensina com base. E os nossos professores de dança, eles têm que pegar o seguinte, eu vou mostrar como é que é. Tudo bem, eu vou lá, o que eu vou fazer? Sou um mero executante. Eu não tenho sentimento, eu não sei o espírito daquela dança, eu não sei a literalidade, eu não sei nada sobre aquela dança. Então, quem tem que realmente estudar e compreender é o dançarino. Por que quando a gente faz, eu vou falando, depois vocês cortam à vontade. Por que quando as entradas e saídas são interpretadas pelos dançarinos? Porque eles ajudaram a construir. Eles estão ali juntos, praticando. Então o que acontece? Eles têm que compreender. O que para chegar na compreensão? Eu tenho que entender. O que é entender? A pessoa diz, entendi. Quando a pessoa me fala que entendeu, eu pergunto, mas tu compreendeu? Porque o entender é simplesmente, eu leio o que está escrito aqui. Não estou analfabeto. A dança do Mineiro, depois está pela corte, 1653, pelo próprio Luís XIV. Tá, isso eu sei. Entendeu? Bom, agora, com a relação à coreografia, eu entendo. Aí o que vai acontecer? Eu vou fazer a contemplação daquilo. Eu vou contemplar, bom, isso aqui significa isso quer dizer isso naquela época era assim, eu não posso trazer da época passada para essa época, nem dessa época para outra época, senão eu estou cometendo anacronismo. Então eu vejo, então é isso, eu vou ali para o salão, é assim mesmo. Então, aí eu contemplei, e quando eu contemplei que eu concluí, eu compreendi. E quando eu compreendi, eu me apossei do conhecimento. E quando eu me apossei do conhecimento, eu interiorizo. E daí eu
quando sinto o estímulo, a música ou qualquer coisa, eu imediatamente vou passar aquilo que está no meu inconsciente direto. Consegue se sem expressar. raciocinar, vou me expressar. Vou me expressar. E e tem outra coisa. O córeo mais a grafia. O que córeo? Córeo é o movimento em si, a grafia daquele movimento. Então, coreografia, o que está escrito, está escrito. Ah, mas não está escrito, eu posso fazer. Se não está escrito, não pode fazer. Só pode fazer o que está escrito. Se qualquer outra coisa que você colocar que não está escrito, já não é mais aquela dança. Já não é mais aquela dança. E tudo isso tem três coisas para o estudo. A literalidade, o fim a que se destina, e fim, vamos dizer assim, a dança do maçanico se destina. Qual é o fim social? É divertimento, é interação social, é estar junto, é numa festa, esse é o fim social das coisas. Mas aonde fica o espírito disso? Com que espírito ela foi criada? Ela foi criada assim, como uma brincadeira, imitando o pássaro, né? O maçarico. Então, aí está a essência da dança. Aí está a essência da dança. Então é isso que a gente tem que passar, né? Sr. Belloni, nós temos uma lembrança para o senhor. Pedir para o nosso peãozinho ali. Bem simples, simplório, mas é mas é de coração. É de coração. Agora. Eu gostaria de agradecer ao professor Thiago, ao Sr. Belloni, pela aula, né, por tudo que nos ensinaram hoje. Eu tenho certeza que essas crianças aqui vão levar para a vida toda. Em nome do Carreteiros de Horizonte, com muito carinho, né, o mimo que lhe damos, e que o senhor volte sempre à nossa entidade. A nossa entidade estará sempre de portas abertas para recebê-lo, assim como recebe semanalmente o professor Thiago. Muito obrigada. O Sr. Belloni vai ser uma figura mais presente agora aqui. Eu quero dizer que foi uma satisfação, um prazer ter voltado aqui, né? E é um prazer estar colaborando com o movimento tradicionalista, porque existe uma coisa, quem sabe tem que ensinar, né? Porque se não ensina, morre. Então a gente tem que sempre estar repassando. E às vezes eu pergunto para algumas que o senhor com essa idade está no movimento, aguenta que nem a gurizada, aguenta que nem a gurizada, e pronto, acabou. Olha, puxo a frente e vou em frente, porque vai ter motivação. Vai ter motivação. Né? E às vezes tem os guris que não eles dormem, não aguentam. Vão tomando energético, eu não tomo energético, eu tomo chaveiro. Assim vai. E a gente não ensina com a palavra, ensina pelo exemplo. Por exemplo, é verdade. Exemplo Mas muito arrasta. obrigada.